Fala pessoal, tudo bem? Sou Débora da Três Vezes, vocês já devem me conhecer, quem tá aqui já deve ter visto alguns vídeos comigo. E hoje a gente tá falando aqui de um assunto que pouco se vê comentado, de quanto de fato a gente precisa gastar para estudar para concurso. Você já se fez essa pergunta? Se realmente precisa investir muito ou se é um investimento acessível? O vídeo de hoje é para a gente se tranquilizar em relação a algumas questões, de trazer uma responsabilidade para a gente e de esclarecer alguns pontos. E eu vou trazer 3 níveis de gasto, né? O aluno mais acessível, o aluno mais premium. E para a gente falar desses 3 níveis de aluno, de concurseiro, a gente precisa também estudar, pensar em 3 técnicas fundamentais para estudo de concurso, que seria a técnica do estudo, da revisão e da prática. Antes a gente falar um pouquinho dos perfis de concurseiros que investem nessa área, né, de concurso e trazer as cifras, digamos assim, deixa eu só explicar rapidamente essas 3 técnicas para estudar para concurso. Existe a técnica de estudo, que é aquela técnica de você aprender o conteúdo pela primeira vez, né? Geralmente a gente usa ou PDF ou videoaula, ou para os mais tradicionais que gostam de livros. Mas é aquela parte da teoria que a gente ainda não viu e ainda o mundo ainda é desconhecido. A segunda técnica de estudo é a técnica de revisão, que é aquela que você já entende que você precisa memorizar as principais partes do que você viu na técnica de estudo. E a terceira técnica é a técnica da prática, que para quem estuda para concurso, a técnica da prática é resolver questões, né? E é fundamental, e desde já é o meu time aqui, você não pode deixar de investir nisso. É fundamental para você entender a banca, para você entender o vocabulário da banca, de como ela gosta de cobrar tal assunto, o que é que ela cobra mais. Enfim, ela é fundamental para você fazer concurso, né? E agora sim, agora a gente vai falar dos 3 níveis de investimento. Existe o aluno econômico, né? Aquele de baixo custo. Ele foca em gastar o essencial, ou seja, ele não vai gastar com curso, né? Com PDF e videoaula. Ele vai gastar com site de questões. Ele não vai gastar com revisão também, não. O gasto principal dele vai ser esses sites que a gente já conhece de sites de questões, que fica ali em torno mensal de 30 a 40 reais por mês. Já dando uma dica aqui boa, é que em novembro, que é o Black Friday, né? Esses cursos, esses sites de questões, eles tendem a ter promoções nessa época. Então, se você vai comprar uma assinatura nova ou renovar, já deixa aí a dica de você fazer isso em novembro, porque tem as promoções. Aliás, tem site de questões que só fazem em novembro. Então, se eu fosse você, eu deixaria para comprar nessa época. E aí é o caminho, pessoal, mais barato, mas também é o caminho mais difícil, porque todo o resto de estudo e de revisão, o aluno é que vai ter que ou procurar ou fazer. Na parte do estudo, ele não consegue fazer, né? Então ele vai ter que ficar procurando, pulando de curso em curso para achar o melhor material. E na parte de revisão, ele mesmo vai ter que fazer o seu próprio material de revisão. Mas isso não quer dizer que ele nunca vai passar em concurso. Só é o jeito mais difícil e que demora mais, que ele gasta mais tempo fazendo isso. O segundo aluno ali, aquele intermediário, ele já tem em torno de 100 a 200 reais para gastar, ele já compra e assina, na verdade, né? Hoje em dia, ele já assina um site que lhe dê esses PDFs, essas videoaulas, e muitas vezes lhe dão essas partes de revisão revisões mais genéricas, que você pode acrescentar suas informações, a depender da sua dificuldade, mas que também já é uma mão na roda, já economiza um baita tempo, que é esse tempo de você procurar de forma espaçada e de forma genérica esse tipo de material. Mas existe ainda um aluno que gasta muito mais, que é o aluno premium, que é aquele que investe muito, que é aquele que não quer gastar tempo fazendo planejamento de estudo, procurando qual é o melhor professor para dar determinada matéria. Ele paga as consultorias. Quando a gente fala do aluno que ele investe nesse dinheiro, investe dinheiro nessa área, a gente já fala de um aluno que ele tem pouco tempo e o tempo que ele quer é um tempo para estudar, exclusivamente estudar. Então, é um aluno que vai ficar ali com gasto médio de 600, 700 reais por mês.
porque eu dei uma olhada aqui, uma pesquisada nas principais consultorias, e elas estão ali entre 275 a 350 reais. Então, juntando tudo, o aluno fica ali com um gasto de 600 reais por mês. Por que eu trouxe esse assunto? Porque o aluno premium não é necessariamente o aluno que vai passar na sua frente. Ele tem mais dinheiro para gastar, e eu desde já, às vezes a pessoa nem tem tanto dinheiro, mas ela quer investir, e aí você já vai me fazer essa pergunta: Débora, quando investir em consultoria? Bom, eu investiria em consultoria, na minha visão, no começo. No começo, eu nunca estudei para concurso, eu quero entender como é que funciona, então eu investiria aí, no comecinho, porque você já começa a estudar certo, com planejamento, e tendo a ideia de que essa consultoria vai ter que ter início, meio e fim, porque a consultoria, ela não é para servir para você ter ali aquela bengala daquele professor, daquele consultor, lhe carregando até você passar. Não, é para você sentar, estudar, entender como é que se estuda para concurso, como é que funciona o estudo para concurso, e você mesmo depois caminhar sozinho. Eu trouxe esse vídeo, gente, e ele vai ser um videozinho curtinho, principalmente depois de tantas aprovações bombásticas, né? Aquela aprovação de 118 questões, acertos de questões de 120, um aluno que só estudava por videoaula, aí depois você vai ver um aluno que só passou em primeiro lugar com 22 anos, que só estudava por PDF, você vai ver aluna dando depoimento que estudava deitada e só fazia questão, enfim, existem vários métodos para estudar. Mas eu quero lembrar você que o método que funciona para você é o método que você consegue evoluir, independente de quanto você pode gastar. Quando eu estava para concurso, eu não me dei muito bem com consultoria. Tanto que os meus principais produtos na 3 vezes, ele não tem esse acompanhamento. Ele ensina o aluno a estudar sozinho. Eu não me dei com aquela pessoa, vai, Débora, você tem que estudar, não sei o quê, porque eu já sou muito disciplinada, entende? Então, se eu não estudei na quinta-feira, foi porque realmente não deu. E não porque eu fiquei em casa de perna para cima. Então, eu não consegui estudar com consultoria. Mas a consultoria, para mim, por outro lado, foi muito importante no início, porque eu não tinha a menor ideia como fazer um cronograma de estudos. Eu não tinha a menor ideia de como conseguir conciliar tantas disciplinas no meio da semana, o que estudar naquele dia, qual assunto a banca mais gosta de cobrar, como ela cobra. Então, é muito importante. É muito importante, mas ele não é essencial. O essencial é você entender como você consegue aprender. Porque no fim das contas, você não precisa virar um especialista em ser concurseiro. Você só precisa passar numa prova. Se você coloca dessa forma, as coisas se acalmam e clarificam melhor na sua mente. Então, o mais importante é independente independente de quanto você pode ou quanto você gasta nisso, em concurso público, né? Você precisa equilibrar as 3 técnicas lá, que é o básico que funciona, né? Estudar, revisar, manter sempre aquele estudo na memória recente e praticar. E é isso que realmente vai lhe levar à aprovação, não o quanto você vai gastar. Óbvio que tem coisas que auxiliam e até aceleram a nossa aprovação, porque a gente consegue gerir melhor o tempo que a gente tem no que realmente importa. Mas não se martirize porque você não tem o melhor curso ou aquele professor lá que o primeiro lugar indicou, você não consegue pagar. Não é sobre isso, é sobre o quanto você consegue evoluir. E o básico funciona. O básico, estudar, revisar e fazer questão, funciona. Entendeu? Então, esse vídeo era mais para tranquilizar vocês. Existem até gente que gasta mais do que 600 e 700 reais no mês, mas a média fica aí. E eu quis trazer esse vídeo mais para tranquilizar vocês e dizer que também tem gente que passa fazendo o básico, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.